Pero se puede leer. Y lo voy a agarrar y pues me el garage medio y una Shalom, mis hermanos, shalom. Y estamos en el primer día de Pesach, ¿no? Que comenzamos ayer por la noche en nuestro sede. Entonces, Hag Pesach Sameach. Así también a nuestros hermanos que nos ven por internet. Hag Pesach Sameach também, Bekosher, ¿no? ¿Por qué Bekosher? Porque é kosher de Pesach. São dias sem levadura, não? E, então, les desejo que sejam bem-vindos, no, a nosso serviço. E uns poderiam perguntar por que um serviço de Shacharit de Pesach? Por que nos reunimos nesse dia? Bem, isso porque se disse em la Torá, mira, o que disse em Levítico 23, por exemplo. Levítico 23 é o capítulo que nós conhecemos muito bem, que trata de las festas solenes. E disse em Levítico 23, versículo 5, no primeiro mês que nós estamos, Nisan, al atardecer del dia 14 del mês, Pesach es de Adonai. E o dia 15 desse mês, em lo qual estamos, o 14 foi ayer, no Shabbat, e então, o Seder hecho no dia 15. Então, estamos agora no dia 15. O dia 15 desse mês é a fiesta solene de los panes sem levadura para Adonai. Então, aqui está falando que também é Hag HaMatzot. Por isso, esse dia também é conhecido como Hag HaMatzot. Em verdade, todo esse período que vamos estar, de 7 dias por la Torá e 8 dias na diáspora, é conhecido também como Hag HaMatzot, fiesta de los panes sem levadura, não? Então, disse, 7 dias comereis ázimos, panes sem levadura. O primeiro dia tendréis santa convocação e não haréis nenhum trabalho de servidumbre, ou seja, nenhum trabalho que nós hacemos, não? E durante 7 dias haréis acercar ante Adonai ofrenda ígnea. E o 7º dia também haverá uma santa convocação, não haréis nenhum trabalho de servidumbre. Então, isso. E também em Números 28, habla também de los sacrifícios que eram oferecidos nestes dias. E também habla que são santas convocações, o primeiro e o 7º dia. Então, hoje é o primeiro dia. E o próximo Shabbat, que é o Shabbat semanal, também é o Shabbat de Hag HaMatzot, o 7º dia. Então, a Torá diz que estes dias são santas convocações. Por isso, nós nos reunimos, não? Porque estamos obedecendo ao que o Eterno nos ha chamado. O Eterno quer encontrar-se com nós nesse dia. Então, que podamos estar com nossos corações dispostos a sentir a manifestação do Eterno em nosso meio, porque é o Eterno que marcou essa cita para com nós, não? Avinu Sheba Shamayim, Abba, nós somos gratos a Ti por mais esse tempo solene de convocação, por essa cita. Eterno, estamos aqui delante de Ti para apresentar nossos sacrifícios de alabanza. Nós não temos tempo para oferecer sacrifícios animais, pero Tu mesmo dijiste em Tu palavra que nossos sacrifícios de gratitude, de alabanza, de obediência,
são mais agradáveis que os sacrifícios animais. Então, estamos aqui para dar nosso melhor para ti, Hashem, e que nossos sacrifícios de alabança puedan ser aceptados delante de ti, e os dichos de nossa boca, e as meditações de nossos corações sejam agradáveis delante de ti, Hashem. Em nome e em méritos de Yeshua, nosso Mashiach. Amém, amém. Então, a minha irmã de Israel, para que esteja aqui comigo adelante. Vamos abrir nosso Sidurim em las páginas 39 e 40. Nos ponemos de pé, não? E vamos a sacar água de las fuentes de salvação com alegria. Mesmo porque, como les dije, é dia de convocação solene. Mikrae Kodesh, não? Assim se disse em hebreu. E então, o Eterno marcou uma cita com nós. Devemos estar, só por essa razão, devemos estar alegres, não? Então, páginas 39 e 40, Cântico de Isaías 12, 13. Ushatemai besaso, mimanea Yeshua, Ushatemai besaso, mimanea Yeshua, mai, umai besaso, mai, umai besaso, hey, mai, besaso, mai, besaso. Mesma página, Matovu. Vani meu Hasdeha, Avomeiteva, Eshtahave, Adonai, ahavti meu beitecha, com mishkan kevodecha. Vani eshtahave vechraa evrecha lefnei Adonai osi. Vani tefilati lecha Adonai. Etratzon, Elohim berav hasdecha, aneni bemet ishecha. Y yo, Adonai, ofrezco mi oración a la hora propicia. Oh Elohim, en tu abundante bondad, respóndeme con la verdad de tu salvación. Amém, amém. Páginas 41 e 42, Ishtabach Shimcha. Ishtabach Shimcha, Malken, Erachot ve'odaot, ve'ara ve'adolah, Baruch Adonai, Adonai Yishvavo, Elaodao, Adonai Yiflao, Apoche b'shirei zimra, Melech El Chai. Bendito eres tú, Adonai, Elohim, Rey exaltado a través de las alabanzas, Elohim de los agradecimientos, de alabanza, Rey, Elohim, dador de vida al mundo. Amém, amém. Páginas 43 e 44, vamos a bendecir ao nome do Eterno com Baruch. Baruch et Adonai, Amevorach. Bem, saltamos então para as páginas 45 e 46. Não hacemos a leitura responsorial porque não é o Shabbat semanal, não? É do que se trata a leitura responsorial. Então, já saltamos para a bendição do Messias. Baruch atah Adonai melech haolam, asher natan lanu ha'ereh leYeshua b'Mashiach Yeshua.
Y aquí dice, bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha dado el camino a la salvación en el Mashiach Yeshua. Amén. Páginas 47 y 48, vamos a la proclamación del Shema Israel que hacemos en dirección hacia Jerusalén. Shema Adonai Elohecha, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושנתן לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וכשנתן לאות על ידיך, והיו לטוטפות בעיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, ואהבה לרעך כמוך. Escucha, oh Israel, Escucha, oh Israel. Adonai nuestro Elohim, Adonai nuestro Elohim. Adonai uno es. Adonai uno es. Bendito es el nombre de su reino, Bendito es el nombre de su reino. glorioso eternamente. Glorioso eternamente. Yeshua es el Mesías, Yeshua es el Mesías. Él es Señor sobre todo. Él es Señor sobre todo. Harás a Adonai tu Elohim Llamarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón estarán sobre tu corazón. y las inculcarás a tus hijos. Y las inculcarás, Hablarás de ellas en tu estadía en casa hablarás de ellas en casa. y mientras anduvieres por el camino, Mientras anduvieres por el camino. al acostarte y al levantarte, Al acostarte y al levantarte. y las atarás como señal en tu brazo Y las harás como señal en tu brazo. y estarán como frontales entre tus ojos. Y estarán como portales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa Las escribirás en los postes de tu y en tus puertas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén, amén. Y nosotros no hacemos el Magen Avot porque también se trata del Shabbat semanal, ¿no? Y creo que el Halel ya está disponible, Esther, para... Amén. Entonces, pasamos a nuestro momento de Halel con nuestros hermanos allá de Florida, ¿no? Y nos decimos Shalom por el Shabbat. Decimos Hag Pesach Sameach. Amém. Amém. Pesach Sameach. Recuerda siempre sus maravillas, recuerda siempre sus maravillas, recuerda siempre sus maravillas,
Confía tu nombre, Adonai. Te exaltamos, te bendecimos. Te alabamos en esta mañana. Bendito sea tu nombre, eterno. Tú que eres nuestro refugio y fortaleza. Aleluya. Nuestro Elohim, nuestro refugio y fortaleza.
Victoria, levanta mi cabeza, avanzado, es tu lejos. Victoria, levanta mi cabeza. Gracias. Mi voz clame adorna. El mío yo desde su nombre sangró, yo me acosté y dormí, desperté porque adorar en sus pecados, cansado, ese es tu nombre, mi gloria. No te a mis millares que pusieron sitio contra mí. Hasta que estés y gloria que levanta mi cabeza. Es tu gloria de mí. Mi gloria, que levanta mi cabeza. Tú eres escudo, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Tú eres escudo, tú eres mi gloria, el que levanta. Mi gloria, que levanta mi cabeza. 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 Es que levanta nuestra cabeza, ¿verdad? Estamos confiados en él. Tenemos la segunda vida. En el pasado, ahora en el principio, en el presente, seguimos confiando, en confianza y creyendo en el Señor.
Prevaleció la defensa en nuestros padres. Prevaleció en nuestros padres nosotros. Nuestros ojos se levantan. La Santo bendito. Salvación, salvación. Salvación, Santo. Se levanta el santo bendito sea. Santo bendito sea. Santo bendito sea. Santo bendito sea. Y el santo bendito salvación, la salvación de sus manos.
Aleluya. Tenemos promesa del Padre. Amém. Shalom, mis hermanos. Pode tomar assento só por um momento, né? Por alguns momentos. Bem, como foi cantado, Ele Eterno Ve'akadosh Baruch Hu Matzilenu Miadam. Ele nos salva de la mano de nossos inimigos, não? E vocês podem dizer-me, Israel como um povo. Quando foi a primeira vez que o Eterno liberou a nosso povo, como povo, de las manos de nossos inimigos? Foi Pesach. Israel começou a ser povo aí em Egipto. E foi em Egipto que o Eterno começa a actuar em favor de nós como povo. Então, assim foi a primeira liberação e ao longo da história o Eterno hace. E a última será como a primeira, porque mira o que disse Miqueias 7:15 em adelante. Como em los dias que saliste de Egipto, eu lhe mostraré maravilhas que as nações verão e quedarão turbadas a causa de su poder. Se taparão a boca com a mão, se taparão os ouvidos, lamerão el povo como a serpiente, como as culebras e as sabandijas, saldrão temblando de seus baluartes e vendrão com temor e reverência ante ti, ó Adonai Elohim nuestro. Assim será a última salvação, como a primeira. Aqui diz, como nos dias de Egipto, les mostraré maravilhas que as nações verão. Então, como nos tempos você vai ser algo grandioso, pero como será a nível mundial que as nações vão ver, então será aún mais impressionante, aún maior. Então, pensa, todo isso que sucedeu em nossa primeira liberação apunta também para a última. Uau! E as nações verão e temerão ao Eterno. Então, irmãos, estar aqui reunidos, celebrando os Shabbatot, pensa, tudo isso é um privilégio muito grande, porque nós somos destes que seremos liberados e as nações verão o que o Eterno vai ser a nosso favor. Uau, Baruch Hashem, não? Então, Shabbat Shalom uma vez mais a nossos irmãos e aqueles que nos veem online, não? E hoje, um dia como hoje, é tradicional a leitura de alguns salmos. Invito a meu irmão de Israel que esteja aqui comigo, pode trazer sua Bíblia também, não? Porque hoje é um dia que decimos el Halel. Você quer dizer el Halel? Alabança, não? E el Halel, de acordo com o que ha estabelecido nosso povo, e que Yeshua leu também, porque nós vemos que depois de ser de Pesa, eles vão ao Monte de los Olivos, e Yeshua canta el Halel, não? Está falando de los Salmos. Salmos 113 a 118. Não vamos a ler todos eles, porque senão seria demasiado largo, pero 113, assim diz: Aleluia, alabad, siervos de Adonai, alabad el nome de Adonai,
Bendito sea el nombre de Adonai desde ahora hasta su ocaso. Alabado el nombre de Adonai. Adonai se eleva sobre todas las naciones y sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Adonai nuestro Elohim, entronizado en las alturas, que se rebaja para mirar en los cielos y que levanta del polvo al pobre, que saca del basurero al miserable? ¡Wow! Para hacerlos sentar con los príncipes. Eso es lo que Hashem hace con nosotros. En una ocasión como esta. Nos quitó del basurero, del polvo, para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo, que hace sentar en familia a la estéril, gozosa y ser madre de hijos. Aleluya. Wow. Eso el Eterno hace con nosotros, ¿no? Baruch Hashem. El Salmo 114, entonces. Cuando Israel salió de Misraim, la casa de Jacob, de un pueblo de habla extraña, Yahudá vino a ser su consagrado. Israel su dominio. El mar los vio y huyó. El Jardín corrió hacia atrás. Los montes saltaron como carneros, las colinas como ovejas. ¿Qué te arrojaste? Y a ti, Jardín, ¿qué te volviste atrás? Ustedes montes que saltaron como carneros y ustedes colinas como ovejas. Tiembla, oh tierra, a la presencia de Hashem, a la presencia del Elohim de Jacob, que convirtió la peña en estanques de agua y la roca dura en una fuente. Amén. Esse salmo habla de lo que el Eterno hizo con nuestro pueblo, pues sacando de Egipto la casa de Jacob, de un pueblo de lengua extraña, o sea, no la lengua de nuestro pueblo, y Judá fue su santuario. O sea, se refiere ao Mishkan de una cierta manera, ¿no? Y habla del mar que lo vio y huyó. El Jordán que se volvió hacia atrás. Habla mismo cuando Israel ya va a conquistar la tierra de Canaán. Habla de cómo el Eterno cuidó de nuestro pueblo en el desierto, ¿no? Y dice que convirtió la peña, la roca, en aguas, en manantial, en una fuente. Entonces, las maravillas que el Eterno hizo con nuestro pueblo desde que liberou de Egipto, ¿no? E no deserto também. E assim disse o Salmo 115: Não a nosotros, ó Adonai, não a nosotros, sino a tu nombre da glória, por tu misericórdia, por tu verdade. Porque han de decir los gentiles, ¿dónde está su Elohim? Nuestro Elohim está en los cielos. Todo lo que quiere, hace. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no tienen ojos, tienen orejas y no oyen, tienen narices y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan, no emiten sonido con su garganta. Semejantes a ellos son los que hacen. Son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Adonai, Él es su ayuda y escudo. Oh casa de Aarón, confía en Adonai, Él es su ayuda y escudo. Los que teméis a Adonai, confiad en Adonai, Él es su ayuda y escudo. Adonai se acordou de nosotros, Él nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Adonai, a pequeños y a grandes. Adonai acrescente sobre vosotros
y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Adonai, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Adonai, y ha dado a la tierra ha dado a los hijos del hombre. No alabarán los muertos a Adonai, ni cuantos bajan al silencio, pero nosotros bendecimos a Adonai desde ahora y para siempre. Aleluya. Entonces, ve, el Salmo habla de en qué debemos poner nuestra confianza. Aquellos que hacen ídolos, dice la Escritura, que son obras de manos de hombre, que tienen boca, tienen ojos, tienen todo, pero no hablan, no oyen, no ven. Y semejantes a ellos son los que los fabrican, los que los hacen. Pero nosotros somos de aquellos que confiamos en el Eterno. Nos sacó de la tierra de Egipto y hizo juicio a los dioses que tenían manos y boca, que no hablan, no ven. Entonces, nos dice para confiar solamente en el Eterno, porque Él que hace todo eso en favor de su pueblo, ¿no? Y saltamos entonces para el Salmo 118, ¿no? Den gracias a Adonai porque Él es bueno. Su amor es eterno. Dígalo Israel que su amor es eterno. Dígalo la casa de Aarón que su amor es eterno. Díganlo los que honran a Hashem que su amor es eterno. En la angustia clamé allá y Yah me respondió y me dio alivio. Adonai está de mi parte. No tengo temor. ¿Qué puede hacerme el hombre? Con Adonai de mi parte como mi ayudador, veré la caída de mis adversarios. Es mejor refugiarse en Adonai que confiar en los mortales. Es mejor refugiarse en Adonai que confiar en los grandes. Todas las naciones me han cercado, pero el nombre de Adonai seguramente lo destruirá. Me cercaron, me rodearon por el nombre. Por el nombre de Adonai seguramente las destruiré. Me ha cercado como abejas. Se apegarán como espinos ardientes. Por el nombre de Adonai seguramente las destruiré. Me acometiste con ímpetu, casi caí. Pero Adonai me ayudó. Adonai es mi fortaleza y mi canción. Ha venido a ser mi salvación. Las carpas de los justos resuenan con gozo. La diestra de Adonai es triunfante. La diestra de Adonai es exaltada. La diestra de Adonai es triunfante. No voy a morir, sino a vivir, a proclamar las obras de Adonai. Adonai me castigó severamente, pero no me entregó a la muerte. Ábrame las puertas de la justicia para entrar por ellas y alabar a Adonai. Esta es la puerta de Adonai. Los justos entrarán por ella. Te doy gracias porque me has respondido. Ya has venido a ser mi salvación. La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la principal piedra angular. Esto es obra de Adonai. Es maravilloso a nuestros ojos. Este es el día que ha hecho Adonai. Alegrémonos y regocijémonos en él. Líbranos, Adonai, por favor. Prospéranos, Adonai, por favor. Bendito sea el que viene en el nombre de Adonai. Los bendecimos desde la casa de Adonai. Adonai es él. Él nos ha dado luz. Amarren las ofrendas vestidas con cuerdas a los cuernos del altar. Tú eres mi él y yo te alabaré. Tú eres mi Elohim y yo te ensalzaré. Den gracias a Adonai porque él es bueno. Su amor es eterno. Amém. Muitas graças, meu irmão. Muitas graças. Bem, aqui esse salmo habla de tantas coisas, apunta a Mashiach, porque habla de la piedra que desecharam os edificadores
e que foi posta como cabeça de lã de parte de Adonai. Ela aponta ao Mashiach e porque nosso pueblo do Yeshua entrou em Jerusalém, porque disse: salva-nos, te rogamos, Adonai, prospera agora, te rogamos, Adonai. Ana Adonai, Oshianá. Oceano. E foi o que nosso pueblo clamou quando Yeshua entrou no. Que está em espanhol, Osana, também. Oshianá. Porque estavam clamando por la salvação que Mashiach iba a trazer, só que eles esperavam na salvação física. E nesse momento, Mashiach vindo a trazer uma salvação de Teshuvah primeiro, porque o reino de Hashem primeiro tem que haver um câmbio interior para que depois se pueda manifestar exteriormente, não? E se vai manifestar quando venga Mashiach por segunda vez. Pero ve o que disse aqui também, as vítimas de la a los cuernos del altar eram prendas que se faziam em Mishkan, quando havia, né? Quando em ocasiões festivas se estas prendas, esses sacrifícios. E agora nós outros nossos sacrifícios da alabança. Por isso também estamos reunidos, não? Um dia como esse que festivos, nós somos festivos de alabança a Eterno. Disse aqui também, esse é o dia dele. Esse é isso, achei, não? É como esse festivo, alegrar-nos por todos os benefícios que o Eterno has e Vitor, então, adelante para seguir com o seguro. Vamos 51, 52. Nós ponemos de pé depois deste salmo que nos edificam, não? As coisas por nós outros. Agora vamos página 51, 52. E vamos Mirra morra, quem como tu. Tienes como tú, magnífico en santidad, digno de adorar, prodigioso Señor. Em Salmo 136, 1, Odula Adonai, dad graças a Adonai. Adonai,
Em página 53, 54, la amidad. Pero antes decimos lo que David declaró en el Salmo 51, Adonai, abre mis labios y mi boca publicará tu alabanza. Amén. Adonai Satai Tiftach Ufia Tipeitatecha. Adonai Satai Tiftach Ufia Yeshua. Amém. Bendição. Avô. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu Elohei Abraham Elohei Isaac Elohei Jacob El Hakadol HaGibor Be'anorah Eloheinu Hasan Tobi El Koneh HaKol El Sofer Chasdei Yavod Umevei Koel B'Knei Lema Shemo Você, Mashiach, uma vez, merece você, uma vez, O rei ajudou Adonai, tudo de Abraão. Amém. Amém. Página 56. מחכה חיים בחסד, מחייב מתים ברחמים רבים, סומר נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומחייב אמונתו, לשני עפר, מי כמוך על גבורות, ומדומרה מלך מבין ומחיה ומצמיח ישועה ונאמנת לך כיום מתים ברוך אתה ¿Quién es como tú, hacedor de proezas? ¿Y quién se te puede comparar, rey? Tú que causas la muerte y restauras vida y haces brotar la salvación. Y tú eres fiel para resucitar a los muertos. Bendito eres tú, Adonai, que resucitas a los muertos. Amém. Uau, amém, amém. Próximas páginas, que é do chá. Cadê Shemak de Shemoto Bishmema Kakato Magiane Vieja Bekarase Zevea Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Sebaot Melech Haaretz Kevodo Remamada Baruch Baruch Kevod Adonai Mimo Likom Malkenu Tofia Etino Alenu Ki Mechakim Anahu Lach Matai Tilo Betzion Bekarov Beyamenu Leolam Va'ed Yishon תהי קדש בתוך ירושלים עירה לדור ודור ונצח נצח נצחים ותנו תהיינה מלכותך על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד, משיח צדקך,
Lo Adonai Leolam, Elohai Yom, Ledor Baruch, Aleluya. Santificamos tu nombre en este mundo, tal y como es santificado en los cielos arriba, como fue escrito por tu profeta, y el uno a otro daba voces diciendo, Toda la tierra está llena de su gloria. y los que están enfrente dicen, bendito. Bendita sea la gloria de Adonai desde el lugar de su morada. Todos. Desde tu morada celestial, tú aparecerás sobre el rey nuestro y reinarás sobre nosotros porque te esperamos. ¿Cuándo reinarás en Sion? Pronto, aún en nuestros días, que ahí sea tu morada por siempre. Que seas enaltecido y santificado en Yerushalayim, tu ciudad, de generación en generación y por toda la eternidad. Que nuestros ojos vean tu reino, como es expresado en los cánticos de tu poder, por la mano de David tu ungido. Adonai reinará por siempre. Tú, Elohim, oh Sion, de generación en generación. Aleluya. Amén. Nuestro y de nuestros padres, quieras tú complacerte con nuestro descanso. Santifícanos en tus mandamientos y concédenos nuestra porción en tu Torá. Sácianos con tu bondad y haznos regocijar en tu salvación. Purifica nuestros corazones para servirte en verdad. En amor y favor, oh Adonai Elohim nuestro, concédenos este Yom Tov, este primer día de Pesach, como herencia, y que Israel, que santifica tu nombre, permanezca en él. Bendito eres tú, Adonai, que santificas este Yom Tov, ese primer día de Pesach. Amén, ¿no? Y páginas 61 y 62, el Kadish. יתגדל ויתקדש שמך רבה, ועמד דברי וימליך מלכותך, יצמח פורקנה, וקרב משיחי, בחייכו ויומכו, ובחייכו בית ישראל, ומשמח קריב, ונגרו todos. Itbarach, Veishtabach, Veitpah, Veitromam, Vinaseh, Veitadar, Veitadeh, Veitalal, Shemed Kudishah, Veihu, Leila, Mikobrihata, Veshirata, תושבחת ונחמדת דמרה בעלמא ואמרו אמן. עושה שלום ברומם ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ברומם ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. Que el que establece la paz en las alturas establezca paz sobre nosotros y sobre todo Israel, y digan Amén. Amém. Bem, já vamos então já ao nosso serviço de aqui, ¿no? E vamos a chamar ao passeio de la Torá para a leitura de uma paraxá especial de hoje, paraxá do primeiro dia de Pesach, que se encontra em Éxodo, capítulo 12, versículos 21 a 51, ¿no? Então, vamos a chamar ao passeio de la Torá a nossa irmã Débora, ¿no? Débora Batsara.
E depois a leitura dela Haftarah, ali onde nossa irmã Natanael, não? Natanael ben Abraham, não? Amém. Então, Nalamod, Débora, Bat Sara. Adonai Melech. Moshe, Kuma, Adonai, Misanecha, Mipanecha, Inicio, Texedora, Inicio, Texedora, Udava, Mirushalati, Baru, Shenatan, Torah, Torah, Baru, Shenatan, Torah, Torah, Leamot Israel, Bikum Shatu, Shema Israel, Adonai Israel, Adavar Yasa, Shom Betoenu, Rafesed Bemei, Betanari, Eshpot Etruim, Alkol, Sivalanu Moshe, Torah, 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 Sivalanu Moshe, Torah, Sivalanu Moshe, Torah, 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 Sivalanu Moshe, Torah, Sivalanu Moshe, Torah, Sivalanu Moshe, Torah, Sivalanu Moshe, Sivalanu Moshe, hey! Sivalanu Moshe, Torah, 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 Sivalanu Moshe, Torah, 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 Sivalanu Moshe, Sivalanu Moshe. Então, agora, Hashem Sam, Livei, Benei Israel, Alpina, esta es la Torah que Moshe puso ante el pueblo de Israel por orden de Adonai, en manos de Moshe. Amém. Amém. Nalamot, Débora, Bat Sara.
ויקרא משה לכל זקני ישראל, ויאמר עליהם, משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם, ושחטו הפסח, ולקחתם אגודת אזוב, וטבעתם בהם אשר בסף, והגעתם אל המשקוף, ואל שתי המזוזות מן הדר אשר בסף, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, ועבר השם לנגוף את מצרים, וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ופסח השם על הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף, ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם, אמן. Y convocó Moshe a todos los ancianos de Israel y les dijo: tomen o compren para ustedes un animal del rebaño para sus familias y sacrifiquen la ofrenda de Pesaj. Tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán de la sangre que está en la vasija, y tocarán del dintel y las dos jambas de la puerta con la sangre que está en la vasija, y cuando ustedes hasta mañana. Pasará Hashem para herir a Egipto, y verá la sangre que está en el dintel y en las dos jambas de la puerta, y saltará Hashem como un decreto, y saltará Hashem esa puerta, y no permitirá que el destructor entre a sus casas a herirlos. Observarán esto como un decreto para ti y para todos los hijos por siempre. Amén. Puede tomar asiento, menos nuestra hermana Débora Sara, porque vamos a bendecirla por el honor de haber subido a la Torá. Misheberach Avotenu Abraham, Isaac e Jacob, veimotenu Sarah, Rebecca, Rachel, Leah, Yevarech et Devorah, Bat Sara, Shealta Ayom Yirvod HaMakom Yirvod HaTorah, Akadosh Baruch Hu, Yevarech Otah Kol Mishpartah, Mishla Bracha Ve'atzlacha B'kol Masei Yadeha, Kol Israel Acheha, Venomar. Amém. Em espanhol, ele que bendijo a nossos padres Abraão, Isaac e Jacob, e a nossas madres Sarah, Rebeca, Rachel e Leah, bendiga a Débora, hija de Sara, que subiu hoje por el honor a Hashem, por el honor a la Torá e por el honor ao dia festivo de hoje. El santo bendito sea, ela bendiga a ella e a toda sua família, e envie bendição e prosperidade em toda a obra de suas mãos, junto com todo Israel, sus hermanos y discípulos. No sé si después el hermano Hermiano quiere algo. Bien, aquí nosotros acabamos de leer que
los israelitas tinham que sacrificar Pesach, não? Esse é o cordeiro de Pesach, e que teriam que passar a sangre em los mezuzot, aqui diz mezuzot, ou seja, em los dinteles, ¿no? de la puerta, ¿no? En las jambas, porque la sangre, la casa que não hubiera essa sangre em las puertas, em las jambas, o destrutor que Hashem mesmo havia mandado não iba a assaltar, mas bem, o primogênito dessa casa iba a morrer, não? Bem, isso vemos como apunta ao Mashiach, que a sangre del Mashiach libra de la muerte a uno, pero não é uma questão solo de librar sem fazer nada. Os israelitas tinham que fazer algo. Eles tinham que obedecer a lo que Hashem havia mandado para e poner a sangre em las rampas de la puerta. Então, vemos que a salvação não é algo passivo, ou seja, que uno não tem que fazer nada. Uno tem que fazer sua parte. Nossa parte, obviamente, é muito pequena comparada com o que o Eterno hace por nós e o que Mashiach hizo por nós. Sin embargo, as Escrituras dizem, e isso também na Brit Hadashah, que, por exemplo, Jacob, ele era ele disse: mostra-me tu fé sem obras, e eu vou mostrar minha fé com minhas obras. Ou seja, Jacob está falando que a fé sem obras é como um corpo vazio. Não se sustenta. Então, há sempre algo que podamos fazer. E o mesmo se refere também à venida do Mashiach. Eu escutei que só o Padre sabe quando o Mashiach vai enviar o Mashiach, e que os tempos estabelecidos por Hashem já são estabelecidos e eu não posso fazer nada com relação a isso. Mas será que isso significa, então, que nada podemos fazer para que Mashiach venha? Nessa paraxá especial, por exemplo, em Êxodo 12, porque a paraxá vai desde o versículo 21 até o versículo 51. Então, dentro destes versículos, temos, por exemplo, o versículo 40 e 41, que diz assim: la estadia de los hijos de Israel, durante la qual habitaram em Egipto, foi de 430 anos. E ao cabo de 430 anos, esse mesmo dia, se marcharam todas as legiões de Hashem de la tierra de Egipto. Então, disse que foram 430 anos. Mas será que a Torá está tratando de passar o número exato? Que os filhos de Israel estiveram aí exatamente em Egipto 430 anos? Porque Hashem já Abraão, que a descendência iba a estar em uma terra no suya, e que allá iam a servir duramente. E isso vemos em Bereshit, Gênesis, capítulo 15, mais bem conhecido como o Pacto de las Partes, não? Em que durante uma noite Abraão duerme e Hashem le muestra a Abraão o que iba a suceder com nosso povo. E há pacto aí entre as partes. E mira o que diz la Torá em Gênesis 15, porque acabamos de ler que foram 430 anos. Pero disse assim Hashem a Abraão em Shemot, não? Em Gênesis 15. Assim disse:
Gênesis 15, 13. E le dijo a Abraham, que entonces era Abraham, no era Abraham todavía, por cierto, has de saber que tus descendientes serão forasteiros em tierra ajena. Ellos los esclavizarão e lo oprimirão durante 400 anos. Não disse 430, disse 400. Então, pero será que entonces há uma equivocação aqui? Então, disse que oprimirão 400 anos. Pero também ao pueblo al que servirão, eu juzgaré depois com grandes riquezas. E tu irás com tus ancestros em Shalom. Serás sepultado em buena vejez. E a quarta geração regressará aqui, pois a iniquidade de la morreu hasta entonces. Entonces, quarta geração não alcança 400 anos, porque se consideraria uma geração cada uma de 100 anos por lo menos. E é que considerar que uma geração muere totalmente e outra geração nasce, pero isso não sucede assim. Uma geração nasce mientras está outra geração todavia, e vai crescer e depois se convierte em adulto, e aí a geração anterior vai morrendo pouco a pouco. Então, em las escrituras, cada geração são como 40 anos. Então, 4 gerações são como 160 anos. Então, disse que a quarta geração regressaria à la tierra. Pero são números que parece que não estão muito de acordo. 430 anos em Egipto, pero disse que 400 anos em esclavitud, disse que a quarta geração regressaria à la tierra. São números que parece que uno que não entende o que a escritura está tratando de dizer, pensa que as escrituras têm uma falha, as escrituras não são perfeitas, têm uma equivocação. Pero não é isso, é que não podemos tomar estes números à la ligera, como que decisivos. Bem, na verdade, 430 anos, não é que nosso povo estuvo 430 anos necessariamente em Egipto, porque, de acordo com os cálculos, desde que barram a Egipto os descendentes de Abraão, em verdade já Jacob e seus filhos, então, já 3 gerações aí, já Moshe já está aparecendo no seu povo, 3, 4. Então, por los cálculos, nosso povo permaneceu em Egipto 210 anos. E destes 210 anos, não foram todos eles de esclavitud, porque nosso povo, quando chegou a Egipto, eles não chegaram como escravos, mas bem prosperaram e cresceram em número, e necessitou levantar-se um faraó que não conhecia Yosef para começar a escravizar. E a esclavitud não vinha assim de uma a la outra, porque Israel era mais numeroso que os egípcios. Então, eles tiveram que usar de astúcia para esclavizar. Foi apretando a situação pouco a pouco. Diz a tradição de nosso povo que a esclavitud começou mesmo quando Levi muere. E Levi muere com 130 anos. Então, a esclavitud dura mais ou menos entre 80 e 130 anos. Aí, mais ou menos, no número exato. Uns vão dizer que foram só 80 anos de esclavitud, outros 130. Então, pero, de hecho, foram 210 anos. Pero, por que disse 430 anos que estiveram em Egipto? Se foram 210 anos, e sei lá, o Eterno disse a Abraão que 400 anos. Bem, sucede que 400 é um número que simboliza algo malo que vem sobre o povo. E 430, desde que o Eterno habla a Abraão, que nesse então era Abraão, já se considera como um hecho. Ou seja, desde que o Eterno disse que vai suceder tal coisa, é como que dá um start para suceder. Então, esses 430, os sábios já tomam em conta o que o Eterno havia decretado.
quando se decreta, é como que já dá um status profético para suceder, não? Então, é o que se está tratando de dizer. ¿Por qué? Aún así no explica lo todo. La cuestión es que los números, las profecías, nosotros a veces las vemos como que, el Eterno decretó una cosa y esa cosa va a suceder en ese tiempo específico. No necesariamente. Porque el Eterno había decretado a Nínive que iba a ser destruído. E Ioná foi a Nínive e dijo, dentro de tantos dias, 40 dias, Nínive será destruída. E foi destruída? Não foi destruída. Por quê? Porque os ninivitas se arrependeram. Veja, então, significa que as profecias não são necessariamente decisivas. Depende de como atuamos delante de elas. Especialmente nas profecias que decretam juízo. As profecias que decretam juízo não necessitam cumprir-se, ou não necessitam cumprir-se no exato tempo. A vezes se pode acortar. Dizem os sábios de nosso povo que quando Jacob chegou a Egipto, os 7 anos de hambruna barraram a 2 anos de hambruna solo, porque Jacob chegou aí, porque um justo chegou aí. Então, o que sucede? Que os números não são necessariamente uma representação que vai ser assim todo esse tempo. Representa que um juízo que foi decretado pode acortar-se ou mesmo não suceder. Que dijo Yeshua quando está falando de la gran tribulação? Disse que por estes dias serão acortados. Então se pode acortar os dias por causa de los escorridos. E o que sucedeu quando Moshe aparece por primeira vez delante do povo de Israel? Ele é criado em Egipto e então, pero ele sabe que é israelita e vai delante de seu povo, de seus irmãos e vê que um egípcio está maltratando a um hebreu e o mata. Que disse em Hechos? Em Hechos se disse que Moshe com isso esperava que seus irmãos compreenderam que a salvação estava aí. Pero disse em Hechos, isso estava falando Estevão, delante de uma multitude que estava aí delante dele, que eles não compreenderam. Mas bem, como havia ódio entre eles, então rechaçaram a Moshe desde então. E Moshe teve que ocultar-se por um tempo. Assim sucedeu quando ele Mashiach também, quando vindo por primeira vez, não? Mashiach disse, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis juntar-los, como as gallinas a seus filhos, a seus polluelos, pero não quisiste. Então, se naquele tempo o povo reconhece a Mashiach, se reconhece, pero havia uma situação, não reconheceram e tampouco era tempo. Pero por que não era tempo? Porque eles não reconheceram. O tempo, a vezes, sucede quando uno reconhece, quando o povo reconhece, quando o povo de Israel reconhece, e não era tempo porque não reconheceram. Pero vai chegar um tempo que vão reconhecer. E isso tanto sucedeu em tempos de Pesa como em los tempos de Mashiach. O que sucede com nosso povo? Moshe há que ocultar-se, há que huir de Egipto e regressa porque Hashem dijo, regressa para liberar meu povo. Pero por que Moshe regressa? Porque o povo começa a clamar, porque se dá conta da situação que está e começa a clamar. E aí que disse a escritura em Êxodo? Hashem se recuerda do pacto que hizo com Abraão, Isaac e Jacob, e era também. Então, esses 400 anos de esclavitud
se converteram em 210, porque o pueblo começa a clamar também. Então, temos aqui a seguinte situação: 430 anos desde que Hashem falou com Abraão. Pero Hashem havia dito 400 de esclavitud. Pero, em verdade, 430 se refere a desde que o Eterno decretou. Pero, desde que o Eterno decretou, 430. Não, pero determinados mesmos como esclavitud, 400. Pero estes 400 se converteram em 210. Por quê? Porque o povo clamou. E porque o povo clamou, Hashem se recordou do pacto e da piedra. Então, se recordou, se havia olvidado? Não. É porque Hashem estava esperando que o povo começara a dar-se conta de sua situação. E aí, manda a Moshe. Dijo Mashiach, por causa de los escorridos, os dias serão acortados. E que vai suceder em los tempos antes da segunda venida de Mashiach? Que disse a profecia em Zacarias? Derramaré sobre o povo um espírito de graças e de súplicas. Então, vão aclamar. Então, o Eterno vai enviar ao Mashiach. Então, não é que não há nada que podamos fazer, porque já está determinado, e se Mashiach tem que vir daqui a 300 anos, não podemos fazer nada com relação a isso. Não é isso. Porque senão Mashiach não haveria dito que por causa de los escorridos, os dias serão acordados. Por que por causa de los escorridos? Porque estes escorridos vão estar fazendo algo. Vão estar clamando, vão estar obedecendo aos mandamentos. Então, os números, as profecias, especialmente as de juízo, não são definitivas. E o tempo tampouco também é definitivo. O Eterno dijo, vai suceder tal coisa, em tal tempo, pero assim foi com Nínive. 40 dias será destruído. Não foi destruído. E então, a profecia falhou, Hashem não é... Hashem não é perfeito porque ele deu uma profecia que não se concretizou. Não se concretizou porque Hashem falhou. Não, é porque tudo o que Hashem decreta de juízo não necessita cumprir-se necessariamente, ou não necessita ser tão largo. Depende de como actuamos. Se há techuvá, se há oração, se nós hacemos algo, então pode acortar-se a venida de Mashiach. Que dijo Kefa em sua segunda carta? Como devemos atuar? Devemos atuar com santificação. E ele dijo, aguardando e apressurando a venida de Mashiach. Dijo isso que foi discípulo de Yeshua. Então, apressurar a venida de Mashiach. Então, os tempos determinados por el Eterno, repito, especialmente os de juízo, não necessitam durar tanto tempo assim. Às vezes, nem sequer necessita suceder. Depende de como nós atuamos diante de todo isso. Assim que, irmãos, disse também em Êxodo, em Bereshit, como les leí a vocês, que a quarta geração regressaria, porque a medida del amoreu tampouco estava completa. Então, as situações que determinam o acontecimento de uma profecia. E se vocês miram ao mundo como está hoje, não sei se a medida de injustiça está já alcançou seu nível máximo, pero vemos como o mundo está avançando em injustiça. Então, vemos que o tempo, o Eterno já quer enviar o Mashiach. As coisas estão sucedendo, profecias estão sucedendo delante de nossos olhos. Pero, dijo Mashiach em sua primeira venida que aquela geração não era digna. Então, significa que, para que Mashiach venga, também
é necessária injustiça que avança a chegar a um certo nível, mas também é necessário que os justos hagam algo, sejam dignos da venida de Mashiach. Então, nós devemos, é tempo para atuar aún mais com justiça. Disse Mashiach em Hit Galut, livro de Revelação, ele que é puro, purifique mais. Pero ele que é injusto, se aún mais injusto. Pero, Hashem está ordenando que o justo seja mais injusto, seja aún mais injusto. Não, é que é uma consequência. Aquele que é injusto, ele quer praticar mais injustiça. E o mundo está actuando dessa maneira. Vemos níveis de injustiça aumentando de uma maneira surpreendente, talvez, pero assim sucede. Pero nós, os justos, os santos, devemos atuar aún com mais santidade, aún com mais justiça, aún com mais pureza, para que sejamos dignos da venida de Mashiach. Porque ele Eterno, ele quer redimir a nós. Ele já queria redimir a seu povo, já em los tempos que Moshe se apresentou delante deles, pero a primeira vez, só que eles não entenderam. Que, como disse Stefan em Hechos, eles não entenderam o tempo da liberação. Então, nós devemos mirar aos tempos, mirar às profecias que já estão sucedendo e atuar com mais santidade, com mais justiça, com mais pureza, para que podamos apressurar a venida do Mashiach, porque é o que queremos. Queremos reinar com o Mashiach em nossa terra, em nossa cidade. Quão maravilhoso será! Como disse o Salmo 126, as nações vão dizer grandes coisas Hashem ha hecho com eles, e nós vamos dizer grandes coisas Hashem ha hecho com nós. Nós não queremos viver tudo isso. Então, vamos atuar aún mais com santidade, com obediência à Torá, com oração, porque não é só prática de Torá, é oração também, oração, dedicando-nos aún mais à Eterno, e para que nossa redenção se acerque aún mais, não? Então, isso me gostaria de deixar como uma reflexão. Hag Pesach Sameach uma vez mais. Invito a meu irmão Natanael, não? Pat Abraham, para a leitura da Haftarah. Nós podemos de pé. Então, creio que o irmão Hermiano queria compartilhar um pouquinho, não? Antes. Ele foi. ¿Lo llamaron? ¿En dónde? No, entonces vamos a la lectura de la Haftarah. Entonces, invito entonces a mi hermano Natanael, ¿no? Natanael Ben Abraham. Y la Haftarah para essa paraxá se encontra em la Haftarah del primeiro dia de Pesach, que é em Yehoshua, Josué, capítulo 3, versículos 5 ao 7, capítulo 5, versículos 2 ao 15, e capítulo 6, versículos 1 e 27 também, não? E aqui... Então, la Haftarah que em nosso Sidurim se encontra em la página 70, ¿no? Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste con sus palabras, las cuales fueron habladas en verdad. Bendito eres tú, Adonai, que escogiste la Torah a tu siervo Moshe y a tu pueblo Israel, a los profetas de verdad. Amém, amém.
Dijo Yehoshua al pueblo, prepárense, pues mañana Hashem maravillas en su seno. Y dijo Yehoshua a los Joanim, carguen el arca del pacto y avancen delante del pueblo. Y cargaron el arca del pacto y caminaron al frente del pueblo. Y dijo Hashem a Yehoshua, este día he de inaugurar tu grandeza ante los ojos de todo Israel, para que sepan que así como estuve con Moshe, estaré contigo. En ese momento dijo Hashem a Yehoshua, haz para ti cuchillas filosas y retorna y circuncida a los hijos de Israel por segunda vez. E hizo Yehoshua cuchillas filosas y circuncidó a los hijos de Israel en el monte de Aarón. Esta es la razón por la cual circuncidó toda la nación que salió de Egipto. Todos los varones, los hombres de guerra, murieron en el desierto y en el camino del éxodo a Israel. Todo el pueblo que había salido estaba circunciso, mas todo el pueblo nacido en el desierto en camino de su Egipto no había sido circuncidado. Pues 40 años caminó Israel en el desierto hasta que murió toda la nación de los hombres de guerra que salieron de Israel y no escucharon la voz de Hashem, a quienes Hashem les juró que no les mostraría la tierra que juró a sus ancestros dárnosla, tierra que emana leche y miel. Empero a sus hijos, él estableció en lugar de ellos, a ellos circuncidó Yehoshua, pues no estaban circuncidados, dado que no los circuncidaron en el camino. Y sucedió que cuando toda la nación acabó de ser circuncidada, permanecieron en su lugar en el campamento hasta que se recuperaron. Y dijo Hashem a Yehoshua, este día he removido el oprobio de Misraim sobre ustedes, y nombró al lugar Gilgal hasta el día de hoy. Y acamparon los hijos de Israel en Gilgal e hicieron la ofrenda de Pesach en el 14º día del mes, al anochecer, en las planicies de Jericó. Comieron el grano añejo de la tierra el día posterior a la ofrenda de Pesach, matzot y grano tostado este mismo día. Y cuando cesó el maná al día siguiente, comieron del grano añejo de la tierra. Los hijos de Israel no tuvieron más maná. Ese año comieron del grano de la tierra de Canaán. Sucedió que cuando Yehoshua se encontraba en Jericó, elevó sus ojos y vio. Y aquí que había un hombre parado frente a él, con su espada desenvainada en sus manos. Y se dirigió Yehoshua a él y dijo, ¿eres nuestro o de nuestros enemigos? Dijo, no, el comandante de la legión de Hashem soy yo. Ahora he venido. Cayó Yehoshua ante él, rostro a tierra, y se posternó. Le cayó Yehoshua ante él, a él, rostro a tierra, y se postró, y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Dijo a Yehoshua, el comandante de la legión de Hashem, quita los zapatos de tus pies, pues santo es el sitio donde estás parado. Hizo así Yehoshua. Jericó había cerrado y atrancado sus portones a causa de los hijos de Israel, y nadie podía entrar y salir. Estuvo Hashem junto a Yehoshua, y su nombre se difundió por toda la tierra. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, roca de todas las eternidades, fiel en todas las generaciones, Elohim digno de confianza, quien dice y hace, quien habla y hace, que pase, de quien todas las palabras son justas y son verdad. Fiel eres tú, Adonai, Elohim nuestro, y fieles son tus palabras, porque ni una sola de tus palabras vuelve hacia, porque tú eres un Elohim, un rey fiel y compasivo. Bendito eres tú, Adonai, Elohim, fiel en todas sus palabras. Amén. Isaí de más de todo me me conecté botella ya así me nació
Haaretz, Haaretz Yameinu, Haaretz Yameinu Kekele. Amém, amém. Vamos então a nós temos os ajudantes para. Ai, Vitor, que é isso aqui? Irmão, e dessa vez, no Kurhalá, Estamos la verdad. nuestro. Sacas los frutos de la vida. Amém. Amén. Amém. Comenzar. Ahora lá, Matzah. That's all. Yeah. And you too. Okay, yes, sir. Ahora, That's it. vamos a quitar la verdad. Verdi verso the sacas of the pan de la tierra. Amém. Wait, why don't we say matzah? But it's a plant, but without chametz. Amém, amém. Amén. Bem, disse a Escritura que em cada convocação solene, isso vamos a ler em Êxodo 23, Êxodo 34, e especialmente nas três festas de peregrinação, Pesach, Shavuot e Sukkot, que não devemos apresentar diante do Eterno com manos vazias, não? Então, vamos a orar para que o Eterno envie bendição a todos aqueles que dão de sua ofrenda de gratitude ao Eterno e de seus dízimos também. Ele que bendijo a nossos padres Abraão, Isaac e Jacó, e nossas madres Sarai, Carahel e Leá, bendiga a cada de nós que damos de los dízimos, de las ofrendas de gratitude, de termot, ofrendas voluntárias, a la obra del Eterno através de esta Beit Knesset, desta sinagoga. El santo bendito sea, nos bendiga e dê êxito em la obra de nossas manos e nos guarde, nos livre de todo mal, de todo peligro e de toda enfermidade e envie Parnassá Tová, bom sustento, envie Refuah Shelema, completa sanidade, junto com todo o povo de Israel, nossos irmãos, em méritos de Yeshua, nosso Mashiach, e digamos amém. Então, já estamos finalizando nosso serviço. Hoy, por la noche, es la segunda noche de Pesa, ¿no? Em que também é tradicional fazer aqueles que fizeram a primeira noite em comunidade, não como nós outros, a ser na segunda noite em família, né? Com seus filhos, em suas casas, e contar toda essa história de Pesa aos nossos filhos, né? Involucrá-los ao mais. E também, por la noite, eu vou pôr no grupo, já começa o conteo de Homer, não? Já preparando-nos para a próxima festa. Salimos de uma festa para já com expectativa para a outra festa, esse Shavuot. Então, o conteo de Homer também, depois das 8h30, não? Que entra o segundo dia de Hagamatsot, não? Então, creio que esses são os anúncios todos, não? Amém. E, só para recordar também, o próximo Shabbat, com a ajuda do Eterno, Rabino Avner e Rabanit Leia vão estar com nós também. Amém.
Yevarechecha Adonai vishmerecha. Yair Adonai panav elecha vichunecha. Isa Adonai vayasecha Shalom. Te bendiga, guarde, haga resplandecer o rostro e te tenga misericórdia, alce a su rostro sobre ti e te ponga Shalom. Shalom, e uma vez mais, Chag Pesach Sameach. Não, Hermano, no se puede